Bom dia, craque da sonoplastia. Bom dia. Tudo bom? Tudo ótimo. Aí você falou nesse instante, tá tudo bonito pra chover, né? Tá bonito. Bonito pra quem tá aqui, que chover não molha, né? Mas pra aqueles companheiros que estão lá na roça, e aqueles companheiros que estão se deslocando de moto ou de pé, e aquele que tá tirando leite, pensa numa coisa boa! Aquele currá melado, aquela coisa bem molhada, de cima e de baixo. Não é, pra esse não é muito gostoso, não. E quando a vaca caga aqui? Vixe, rapaz, não vou nem falar essa daí que o craque da sonoplastia diz. Camarada tá lá zangado, melado, porque se a vaca fizer um movimento, pode melar até o leite que está ali, né? Sujar o leite. Aí ela dá aquela banana de rabo, aí lambuza o cabra todo. Pra esses, essa hora não tá muito bom não, né? Não. Mas nós vamos ficar por aqui que tá limpinho, que tá bom, e entrar em sintonia com o nosso povo, com o coração de cada um do nosso povo açailandense, que essa alegria possa alcançar o teu coração. Olha, se duas pessoas disserem assim, esse ano vai ser uma bênção, vai dar tudo certo, então a Açailândia vai ter a força positiva correspondente a duas pessoas. Mas se 2.000 pessoas entrar nessa confiança, nessa fé, a força aumenta. Se a Açailândia inteira entrar nessa fé, a força aumenta. Gente, vamos acordar, porque a força do bem ou do mal vai agir a partir dos seus moradores. Isso vale para uma casa, isso vale para uma cidade. Você pode observar que existe vizinho um do lado do outro. Um está vivendo uma realidade e outro está vivendo outra realidade. Interessante, você anda no comércio, você vê comércio do mesmo segmento, um tá uma benção, um tem uma percepção, rapaz, graças a Deus, apesar da chuva, mas tá tudo bem, as coisas estão funcionando e vai ficar melhor. Aí você às vezes chega no outro do mesmo segmento, ih, rapaz, a Açailândia não presta mais não, a Açailândia já foi boa, naquele tempo a Açailândia não é assim. Então onde está a diferença? A diferença não está em Açailândia, a diferença está na percepção que cada um tem. A diferença está no interior de cada um, na fé de cada um, na percepção e na visão de cada um. Então a visão daqui é lá de cima, é do ponto mais alto, é lá de cima. Então vamos começar a acomodar a boca, Cláudio Zona. Então que cada amanhecer, cada ser humano possa olhar para um lado e para o outro. Se eu estou com o Papai do Céu, rapaz, se o maior está do meu lado, tudo que eu tenho que fazer é procurar estar nessa frequência com ele, né? Nessa fé, né? O que ele pensa, eu penso, o que ele acredita, eu acredito, e ele me deu autoridade, senhor. Com essa autoridade, eu posso fechar as portas ruins e ninguém pode abrir. E falando em parceria, o craque da sonoplastia, eu ouvia dizer assim, menino, por falta de um grito, alguém pode perder uma boiada inteira. Por falta de uma divulgação, você pode perder muitos e muitos clientes, né? Não, o craque da sonoplastia. Perde muita grana no final, é verdade. E olha só, a propaganda sempre foi e sempre será a alma do negócio, né? E o rádio continua sendo um dos melhores veículos para você divulgar a sua marca e vender os seus produtos. 80% do nosso povo ainda ouve, vai continuar ouvindo o rádio, desse percentual 40% é fiel à Rádio Esperança FM, que é o nosso povo evangélico, por ser esse o percentual do nosso povo. E esse povo, o craque da sonoplastia, não ouve as outras não. Então entre em contato conosco e aí e faça essa parceria. E você que já está na parceria com a Rádio Esperança FM, você não está ajudando só o rádio manter no ar, você está ajudando a Açailândia inteira, porque meu amigo, minha amiga, se não tivesse a palavra de Deus nesse mundo, esse mundo já não existia mais e cada um de nós já teríamos ido para o Beleléu. Você conhece essa palavra aí? Beleléu. Quando era criança pequena lá em Massaranduba, que a gente ia fazer um abião pro outro, dizia, a gente jogava uma pedra no outro, nem pegou o Beleléu. O tempo vai passando, esses palavreados às vezes vai ficando no passado, a gente nem escuta, né? E as palavreadas aqui, Asturdia, quando eu cheguei aqui, cheguei todo molhado, você conhece? Conheço. Terno tonto.
Você entende esse palavreado aí? Mas eu acho que esse palavreado aí é só por aqui mesmo, né? Aí pra fora... É como boca da noite. É boca da noite, né? Boca da noite, né? A noite tem boca, né? Pois é. Esse palavreado, só quando a gente tá longe da nossa terrinha, que a gente vê um camarada falando desse palavreado, chega, o sorriso vem lá da outra, né? Ali é da minha terra. Ali é da minha terra. Quando a gente tá por aqui, que a gente vê e ouve as coisas daqui, não é normal, né? E por eu ter passado muito tempo fora dessa região, quando eu retornei pra cá, que eu comecei a ver, rapaz, eu chego a me deleitava ouvindo ali, eu gostava, porque aquilo lembrava a nossa infância, o jeito, as nossas amizades, o nosso povo. Eita, trem bom, sou. Pois é, meu amigo, se você ainda não pediu a sua mora, pode pedir, viu? Você pode pedir a sua mora, 91 74 71 96, e nós temos todo o prazer de estar tocando. Pessoal, nós estamos falando a respeito de Deus provar os seus filhos com enfermidades. A Bíblia fala que Deus prova os seus filhos, como um pai humano prova o seu filho também, é óbvio. Então a gente sabe que a provação, ela é necessária, ela nos ajuda a crescer, ela nos corrige e nos prepara para a vida. Então, o que está em questionamento não é a provação em si, é provar com enfermidade, com acidente, quebrando perna, quebrando pescoço, como infelizmente eu percebo que muitas pessoas acreditam assim. E isso se tornou uma cultura. E se você for olhar à luz da Bíblia, esse pensamento, essa ideia, ele desarma o cristão para guerrear contra aquilo que eu acredito uma das maiores forças do mal destrutivo desse lado de cá, que são as enfermidades. Então, se um cristão acredita que a enfermidade que ele está vivendo, ou sofrendo, enfrentando, é provação de Deus, e ele é temente a Deus, jamais ele terá fé para enfrentar o próprio Deus, porque na dúvida você não tem fé. Então, nós estamos mostrando na luz da palavra para que você possa se convencer e não cair nessa cilada e se apoiar na palavra de Deus. Nós somos cristãos e crentes para crer, se apoiar no que a palavra está escrito. Então a gente precisa entender não só um versículo em si, mas a natureza de Deus. A natureza de Deus é a natureza fiel, ele é verdadeiro, ele não é confuso, ele não está de lados opostos, em momentos opostos. Não, ele está de um lado só. Os acontecimentos adversos são correspondentes à nossa semeadura, é correspondente à nossa vacilação, não à palavra de Deus, não à posição de Deus. A posição de Deus, ele sempre está de um lado só. E eu lhe asseguro, se você remover essa crença, você remove junto dores futuras, você pode remover coisas terríveis em você e na sua família. Então dê atenção, não é a minha verdade, não é a tua verdade, é uma verdade superior, infinitamente maior do que qualquer outra coisa, é a verdade divina, lembra? A vida está na verdade, porque Deus é essa verdade. Deus é a verdade, Deus é a justiça. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Então, quando alguém crer em uma verdade, que essa verdade não é a verdade divina, nessa verdade não tem vida, nessa verdade tem engano, é uma cilada. No dia que ele precisar, ele vai precisar e vai se apoiar, e aqui não tem sustentação nenhuma. Então, não é inteligente se apoiar em qualquer verdade que não seja verdade. E tem mais um detalhe. Quando nós creiamos em uma coisa que não é verdade, aquilo torna-se a nossa verdade, aquilo não tem vida, e nós vamos avaliar tudo a partir da verdade, da nossa verdade. Porque quando nós ouvimos, por exemplo, você está ouvindo aqui agora que Deus não prova com enfermidade. Talvez você creu, acredito que há a possibilidade de você já estar fringindo o couro da testa, já está começando a ficar vermelho, é natural e é compreensível, a reação da natureza. Então, quais são os critérios que você está avaliando para desqualificar essa ideia que não é a ideia minha? É a sua verdade, é a sua crença, porque isso é natural. Se eu ouço uma coisa nova, eu vou avaliar aquela coisa nova a partir da minha verdade. Mas quando nós entendemos que não é negócio para nós, não é bom nós se apoiar em qualquer verdade que não é
prometida para o reino de Deus, o reino futuro, exatamente Isaías 54, onde fala desse reino que ele nos manterá longe da opressão, dentro dos muros de Sião, mas nós quando estamos aqui, ou seja, mesmo nós estando aqui, amparado pelo céu, na força do céu, nós também temos uma proteção, temos uma blindagem, é Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então vamos ouvir essa moda aí, essa daí eu acredito que nós não ouvimos aqui ainda. Comigo mesmo, Charles Araújo, Canto de Júbilo. Vamos lá. Sou o dono dessa benção, fora invasor da minha povo. Seu Deus, eu acredito que as nações se curvarão a ti. Eu acredito que todos conhecerão o teu grande amor e que jamais uma mãe sofrerá e chorará a morte do seu filho. Dentro dos muros em Sião não haverá predadores. Existe um manancial que flui do trono de Deus, que sarará as nações. É grande a paz dos seus filhos, nem medo e nem opressão, pois disse o grande eu sou, serei o vosso pastor, e vós serão os meus filhos. Ecoando novo canto de júbilo, verei a minha terra sarada. Ecoando novo canto de júbilo, verei a minha terra sarada. Verei minha geração se rendendo em adoração, minha pátria abençoada. Verei minha geração se rendendo em adoração, minha pátria abençoada. Mãos que feria o irmão, sendo usada por Deus pra curar, usada pra abençoar. Onde essas mãos passarem, dispara a maldição. Jamais verei uma mãe chorar a morte de um filho. Não haverá maldição, pois vive em comunhão, marido, esposas e filhos. Ecoando novo canto de júbilo, verei a minha terra sarada. Ecoando novo canto de júbilo, verei a minha terra sarada. Verei minha geração se rendendo em adoração, minha pátria abençoada. Verei minha geração se rendendo em adoração, minha pátria abençoada. Ecoando novo canto de júbilo, verei a minha terra sarada. Ecoando novo canto de júbilo, verei a minha terra sarada. Verei minha geração se rendendo em adoração, minha pátria abençoada. Verei minha
geração, se rendendo em adoração, minha pátria abençoada. Programa Aliança Sertaneja. Falou e falou bonito, dona. Quando eles atravessaram o açudão, do outro lado nos Gadarenos, foi só Jesus pisar no chão que um homem possuído pelo cão veio correndo, se esbandaiando da banda dos sepulcros. O pobre desse homem vivia pelas covas, morando em loca de pedra, nu, e não tinha quem pudesse agarrá-lo. Olha, até corrente ele torava. Uma vez foram amarrar a mão dele com uma encia de couro grossa reforçada. Foi mesmo que nada. Corrente? Era ver um imbira de amarrar coentro. Num instante ele torava. Olha, não tinha homem no mundo que pudesse agarrar essa criatura. Eram os gritos mais feios do mundo, de noite e de dia. E pra piorar, vivia se cortando com os cacos de pedra no sepulcro. Quando ele avistou, de cima dos serrotes, um povo descendo de um barco, meteu a carreira para assombrar eles. Deixa que era Nosso Senhor Jesus chegando. Não teve outra. Ele caiu e foi bolando nos pés de Jesus, tanto aos poderes de Deus. Jesus conheceu logo o que era e já foi dizendo: bora, espírito malfazejo, deixa o pobre desse homem em paz. E de ruim que o cão é, respondeu se rasgando de gritar: Ê, filho de Deus, o que é isso? Vem judiar de nós, né? Nessa hora, Jesus, para ensinar os discípulos, disse: como é seu nome? Meu nome não, o nosso. Nós somos mais de 1000. E morrendo de medo, pediram a Jesus para que não mandasse eles pro fogo do inferno, mas deixasse eles entrar num rebanho de porco criado solto pelos tabuleiros. Ele permitiu, e na mesma hora os porcos saíram correndo doidos e se danaram de serrote abaixo para dentro do açude. 2000 porcos morreram. Era porco com força. Os cabras que pastoravam os porcos ficaram bestinha com aquilo e foram correndo enredados nos sítios e na rua. Já era uma ruma de gente grande chegando para ver se era verdade mesmo. E Jesus estava lá com o pobre do homem. Vestiu ele, deu de comer, conversou com ele. E o povo, quando viu o cabra sentado, conversando, bem vestido, quase cai para trás. Mas os enredeiros não perderam tempo. Foram logo dizendo: Pia, foi esses mesmo que mataram os porcos. Num instante o povo esqueceu do homem e disseram a Jesus: não dá certo você aqui não. É melhor você voltar de onde você veio. Até pelo amor de Deus, volte. Não seja por isso. Jesus só fez dar meia volta. Simbora, negada. Nessa hora, quem se aperreou foi o cabra. Agora tava outro, viu? O pobre. Pediu com lágrimas nos olhos para ir mais Jesus. Mas Jesus disse: não, meu amigo, volte para sua casa. Olha o que Deus fez por você. Vá, volte e fale tudo isso pro povo da sua família. Oxe, não deu tempo nem de desafiar o barco direito. Ele já estava falando do que Jesus tinha feito. Pensar que não, ele já tinha rodado mais de 10 cidades e não tinha quem ouvisse essa história para não ficar admirado. E nós já estamos de volta com o nosso programa Aliança Sertaneja, nessa manhã gostosa de quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Que a graça, que a paz, que a força, que a vida do nosso Senhor entre na sua casa, começando pelo seu coração, porque se a força do papai estar aí, você vai vencer, vai dar tudo certo. Na verdade, já deu tudo certo, é só você acreditar. Isso não é apenas uma frase. A força do papai é a força que move, que desfaz, que desmonta a força contrária, é a força da vida.
Então a gente precisa entender isso, né? Que a força de Deus e a força do outro lado vai entrar em operação a partir do que está no coração dos homens, né? Porque nós somos muito semelhantes a um aparelho de rádio também, né? Tem essa sintonia aqui, mas tem várias outras, né? Mas se alguém está ligado nessa sintonia aqui, eu duvido se está ouvindo o que está passando lá na outra, né? É igual o camarada quando está ligado em Deus, né? Jesus diz, lá fora vocês têm muita aflição, mas em mim tem paz, né? Quando nós estamos na fé, andando pela palavra, pelo Espírito da Palavra, o Espírito da Palavra é o Espírito de governo, é a força do reino futuro, é a força que já venceu a morte, né? Então, se você está em sintonia com as coisas do céu, a tua mente, o teu coração só compreende as coisas do céu, meu amigo. Então a coisa tá ruim, você não vai ficar bom, vai ficar bom, né? Rapaz, mas não tem saída? Tem sim, homem. Oxe, um homem estava 4 dias morto, não tinha jeito nenhum, e ele disse, eu sou o quê? O que você crê? Para Lázaro não tinha solução, era morto há 4 dias, né? E ele disse, sai para fora, Lázaro, vamos sair o bonzinho. Vamos sair o bonzinho. Não era apenas uma feridazinha. Não era apenas uma doençazinha. Era um corpo que estava decomposto. E olha só, na palavra saiu a vida, é o fôlego de vida para o nariz, né? Na palavra saiu todos os tecidos e o homem restaurou bonzinho. Olha, espia, o homem saiu bonzinho, rapaz. Então, tudo isso é para despertar a nossa fé. Tudo isso é para que nós entendamos com quem que nós estamos lidando. Nós não estamos lidando. Jesus não é uma questão religiosa. Não tem nada a ver com religião, né? Ah, mas eu já faço parte dessa religião. O teu representante, o representante de tal religião, onde está ele agora? O nosso está Vivinho, Vivinho de Araújo. Como é que é o seu sobrenome, o craque da sinoplastia? Rodrigues, né? Se você quiser dizer assim, Jesus está Vivinho de Rodrigues, né? Mas como eu sou Araújo, eu digo Jesus está Vivinho de Araújo, porque diz que é Vivinho da Silva, né? Como eu não sou... Como meu sobrenome não é Silva, eu digo ele está Vivinho de Araújo, sentado lá ao lado do Pai. Escuta, a mesma Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que nos pegou, judiado, quebrado, lá do outro lado, sabe, no reino que não era dele, e ele nos limpou, nos santificou, nos aceitou como filho de adoção e nos sentou juntamente com ele nas regiões celestiais. Essa é uma posição de governo, e essa posição de governo não é para vaidade de quem quer que seja, não. Jesus, esse povo, nosso povo vão entender. Escuta. Então, o fato de alguém estar trabalhando em uma empresa justa, aquela perturbação, aquele medo, aquela coisa terrível que massacra o ser humano, ali não tem. Se a liderança é justa, não tem. Escuta. Os bons, os que inclinaram para ser reto, para ser verdadeiro, vão se sentir em paz, tranquilo, porque sabe, eu tenho uma autoridade que é justa, eu tenho um patrão que é justo. Aí você sabe, se entrar alguma pessoa ali para trabalhar que é desonesto, que é mentiroso, tapeador, ele não vai ter espaço para ele vai ficar igual o pisando em ovo, né? Porque ele sabe que ele está... O local ali, o ambiente ali não é correspondente ao seu comportamento. Ele não vai ficar. E se ali dentro daquele comércio, ali naquele ambiente ali, nasceu uma criança, já nasce envolvida com aquela presença gostosa. Isso cabe para uma casa, cabe para uma cidade, para um país. Quer ver uma coisa? As crianças que nascem lá na faixa de Gaza, nunca vi um cristão de Israel, mas já nasce tomado pelo ódio de Israel. Porque está na essência dos moradores dali. A gente precisa entender isso. É inútil o homem lutar contra a força do Espírito, tanto para o bem como para o mal. Jesus disse, a minha palavra é Espírito e vida. E o esforço natural, ele não tem resultado nenhum contra o Espírito. Por isso, o assunto que nós estamos falando a respeito é muito bom. Você vai remover, você ao entender, estou falando da prova, agora eu voltei para a prova, né? Você entender isso, você vai remover doenças, não só no teu corpo, na tua vida, mas no teu ente querido futuro. E se você continuar crendo que Deus prova as pessoas com enfermidade, você não vai ter fé, você não vai ter força para enfrentar, porque você é temente a Deus. E você não vai ter coragem ou fé, ainda que você diga com seus lábios, mas o teu coração está dizendo outra coisa. Porque
você não vai expulsar Deus. Você acredita, você que é cristão, você que é temente a Deus, você acredita que as provas que você está sofrendo de enfermidade é Deus te provando, mas você quer a qualquer custo se livrar dessas dores, se livrar dessa doença. Mas não foi Deus que te colocou? Você não é crente, não é para agradar a Deus? Então, se de fato você acredita e você quer tirar, você está se rebelando. E uma enfermidade entra no nosso corpo, não quer saber se está doendo, não quer saber se nós temos compromisso, sabe? Nos tira do nosso convívio. Se nós temos compromisso, não está nem aí, joga num leito, e afeta toda a família. Isso ainda é de Deus. Não tem sentido. Não tem sentido. Mas eu que sei quantas burdoadas eu já levei por defender essa ideia, por acreditar nisso, por ensinar e mostrar na prática. Eu tenho mostrado na prática. Muitas pessoas que começam a me ouvirem, com o tempo, aquelas que acreditam, doenças que vieram a vida inteira desaparecem sem orar. Eu já vi isso várias e várias vezes. Isso prova que a doença, nem todas as doenças, sua origem é no espírito. Viu? Nem todas as doenças, a origem é no espírito. Porque se você vive um viver errado, você quebra as leis físicas, as leis naturais, você vai adoecer também. E aí não vem dizer que nem é Deus, nem é o diabo. Aí nem é o diabo diz, não tem nada a ver com isso. É teu estilo de vida errado. É tua maneira de ver errado. Porque nós somos limitados e temos que entender. Olha, eu não posso ficar quente demais, eu não posso ficar frio demais, né? Eu não posso comer demais, eu não posso ficar sem comer, eu não posso dormir demais. Se a pessoa, tudo ali é no limite, né? A mesma coisa que pode ser boa em excesso, mata, né? Tem até aquele ditado que vai definir se o remédio diferencial, o remédio do veneno, é a porcentagem, né? É o percentual de cada um. Porque a mesma coisa que é boa, em excesso pode matar, né? Então, os nossos corpos, a gente tem que entender isso. Quando eu dava instruções de sobrevivência na selva, você já sabia que eu fui instrutor de sobrevivência na selva? Meu amigo, camarada, quando ele tá por aí na missão, né? Deus às vezes cria situações e cria alternativas e fontes inesperadas. E essa foi uma delas, né? A minha experiência com a vida da roça, com a vida simples, me habilitou algum conhecimento que até os profissionais não têm na praticidade, né? E surgiu a oportunidade e ali eu comecei a dar instruções de sobrevivência primitiva, né? Na Amazônia, se perde quase 30 pessoas por mês só na Amazônia, e muitas dessas pessoas morrem, né? E nós sabemos que existem cursos, né? O Exército Brasileiro, na verdade, todos a linha de defesa do nosso país estuda situações de extrema necessidade, por eventual necessidade que de fato acontece, né? Então a gente sabe disso. E surgiu a oportunidade e eu comecei a ensinar. E aí eu peguei aquilo e comecei a colocar na internet, né? Rapaz, aquilo começou atraiu a atenção das pessoas e foi indo e eu fui gostando e como eu sou humilde, sabe? O YouTube sugeriu me pagar, eu digo, pois pronto, pois eu sou humilde, eu aceito. É certo que eu passei 10 anos nessa parceria com o YouTube. Quando a gente está em sobrevivência, eu não sabia que a gente tem que beber 3 litros de água por dia na selva amazônica. Se você não beber 3 litros de água por dia, o que vai acontecer? O teu sangue vai ficar grosso. E se o seu sangue vai ficar grosso, o coração tem que bombar 2, 3 vezes mais do que o normal para fazer o mesmo sangue, o mesmo percentual circular no teu corpo. E isso, obviamente, vai fazer com que você canse 3 vezes mais do que se você tivesse tomado a água normal. E na medida que o sangue vai ficando grosso, que você vai cansando mais, os teus dias de sobrevivência vão diminuindo. Isso é natural, vem nas consequências que está de quebrar a normalidade. Mas tem mais, o sangue mais grosso, é óbvio que a possibilidade de romper as veias são maiores. Com o sangue mais grosso, cansando mais, aumenta os riscos de falência do coração, dos rins, aqueles líquidos dos olhos começam a diminuir, que vai começar a ferir os olhos. Está vendo como desencadeiam vários de fatores, tão somente porque quebrou uma das regras da sobrevivência, né? Então na vida também é a mesma coisa. A maioria das pessoas que estão hoje agonizando, vivendo no caos, nem é Deus e nem é o diabo.
Elas mesmas, pelo seu estilo de vida errado, não tem disciplina. Por isso que a Bíblia diz, fala a respeito de prova, a Bíblia diz assim, que Deus prova os que Ele ama, e Ele, se a pessoa submeter à prova que não é doença, Ele o recebe como filho, porque o reino do céu irá sobreviver por aqueles que conseguiram desvirtualizar. Deus conta com a elite da elite. A defesa brasileira, a defesa do mundo inteiro, precisa preparar uma pessoa para manter a segurança do país, e o céu, que é muito mais importante. Então Deus não pode aceitar receber como filho nessa posição um indisciplinado. Então tem que ter disciplina, e quando nós temos disciplina, o nosso corpo se normaliza. Por exemplo, eu acordo 5 horas da manhã. A princípio eu coloco lá um despertador. Mas como o meu corpo, a minha mente já está condicionado à disciplina, pode não ter despertador nenhum. 5 horas eu acordo. Quando tu conseguir a caminhonete, tem um amigo teu que tem um helicóptero, eu quero um helicóptero maior. Por quê? Porque alguém tem um helicóptero maior do que um companheiro da mesma área minha. Quando tu comprou um helicóptero, alguém comprou um jantinho mais evoluído. E aí, você não vai viver. Você está sempre vivendo nesse todo de ansiedade. Ou o rim, ou o coração vai... Puff. Não adianta, meu amigo, viver não depende das coisas de fora, depende do seu estado de espírito. Olha para mim como eu sou feliz, abençoado, e eu crio uma família abençoada. Se o pai é um pai estressado, zangado, nervoso e ignorante, os filhos são iguais. E aí esses filhos iguais e ignorantes, daqui a pouco ele passa dos seus 30, dos seus 40, dos seus 50, aí vai precisar dos filhos. Mas aí ele não investiu. Aí os filhos, pai, vai te dar pra lá, pai. Aí diz assim, mas os filhos são tão ingratos, porque foi investimento. Meu pai mais a minha mãe, a dona Geralda mais o seu João, são 7 filhos, né? 5 mulheres e 2 cabra macho. Um é eu, sou o mais velho. E esses dias colocamos no grupo, temos que começar a pensar com qual de nós o nosso papai vai morar. Não, eu vou fazer uma casa aqui ao meu lado. Outro, não, vai fazer aqui. Todo mundo tá querendo eles. Porque eles, na verdade, a casa do nosso pai ali no Itinga é um casarão, graças a Deus, abençoado de grande, e aonde todos nós que vêm apoia lá, né? Mas eles mesmo só moram sozinhos. Tem dia que minha mãe manda um áudio pra mim, meu filho, vem pra cá, eu tô sozinho. Eu digo, mãe, vem pra cá, mãe. Porque o pai gosta muito de andar, né? De estar de um lado pra outro. Ele tem um filho dele que mora aqui o meu irmão mais novo. Aqui apontei pra cá, não sei nem onde é que eu tô, acho que é pra cá mesmo. Me ajuda aí, Cleberson, pra gente. Quero lembrar o nome do lugar, pra 50 bis aqui pertinho. Antes dos 50 bis, é uns 2 quilômetros, é pra cá mesmo, né? Uns 2 quilômetros aí antes dos 50 bis. Então tem um irmão mais novo, né? É um lugar que ele gosta muito, porque lá tem roça, só que lá não tem mato pra ele andar, lá não tem, sabe, é tudo descampado, que é na soja, sabe, aquela coisa toda. Mas ele gosta, né? De vez em quando o meu irmão planta um pedaço de arroz, só para ele matar a saudade, para ele plantar o arroz, para ele colher o arroz, né? Ele gosta de lá. Mas 3 das minhas irmãs moram lá nas Casas Brancas. É lá que ele gosta, porque lá uma mora na sua terra, outra mora para lá, e ele gosta de ficar circulando. É um menino de 77 anos. Então ele desfruta, ele gosta. Aí a minha mãe não é diferente, né? É hora de você assumir a sua cidadania de rei e de rainha. Reis e rainhas. Muito bem, estamos de volta com o seu programa Aliança Sertaneja, nessa manhã gostosa aí de quarta-feira, dia 26, pessoal. Como nós estamos aí nesse tema a respeito da provação, que Deus não prova com enfermidade, e para ajudar você, eu sei que isso é uma cultura, está nos louvores, está nas pregações, e o meu propósito não é enfrentar ou é trazer luz. E eu sei que uma das passagens, ou um livro inteiro, que é mais usado para defender essa ideia, é o livro de Jó. Mas Jó foi provado. Então, veja só, Jó foi provado, dando a entender que quando uma pessoa ela está doente, está agonizando, se ela gemer, se ela pedir para Deus tirar, é sinônimo que não é fiel como Jó foi. Que ser fiel é suportar a dor e não dizer nada. A gente tem visto dizer que Jó nunca blasfemou, nunca disse nada,
meus amigos, eu quero que vocês, não fiquem só na minha palavra, eu quero que vocês vão para a Bíblia. O livro de Jó, ele tem 42 capítulos, se eu não estou enganado. Você vê até o capítulo 3, os acontecimentos, quando Satanás veio, acusou a Jó, enfrentou a Deus, sabe, provocou a Deus, fala da riqueza de Jó, e fala das 10 graças de Jó, e fala lá, está muito claro, saiu Satanás da presença de Deus e feriu a Jó com uma praga maligna. Você encontra até o capítulo 3, 2 vezes essa expressão. Veio um dia em que os filhos de Deus vieram adorar a Deus. Veja, os filhos de Deus estavam ali e Jó não estava presente. Tem visto meu servo Jó? Veja que Jó não estava ali com os filhos. Então você vê 2 vezes Satanás, a expressão, e saiu Satanás da presença e quebrou Deus o cativeiro de Jó, essa é a mais conhecida, e quebrou Deus o cativeiro de Jó, quando esse estava orando pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo o que antes tinha possuído. Aqui tem muitas lições, mas eu quero focar subordinado ao tema que Jó foi provado por Deus. Veja, em canto nenhum a Bíblia diz que Jó foi provado por Deus. A Bíblia diz que Deus quebrou o cativeiro de Jó. Não diz que Deus estava provando a Jó. Jesus, ele veio para libertar o homem do cativeiro. E Jesus só veio para revelar a vontade de Deus. Jesus foi a imagem visível de Deus. Tudo que Jesus fez é o mesmo que Deus. Então, veja, Jesus só veio para libertar o homem do cativeiro, nunca colocar o homem no cativeiro. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, disse Jesus, para pregoar liberdade aos cativos, para pôr em liberdade o que estava em prisão, os que estavam em cativeiro. Veja, aqui no caso de Jó, Jó era um homem rico e perdeu tudo que tinha, então Deus disse que foi cativeiro. Jó perdeu a sua saúde e adoeceu, e a Bíblia diz que a saúde, a doença era cativeiro, não prova de Deus. Então amanhã nós continuaremos, porque o nosso tempo já chegou ao fim, e amanhã nós estamos de volta, se o Senhor Deus nos permitir. Obrigado a cada um de vocês que estiveram conosco, e vamos ficando por aqui. Tchau, craque da Sonoplastia. Então até amanhã para todos vocês. A saúde e a felicidade, eu fiz uma aliança com o reino de Deus. 87,9. É explosão de audiência. Continua todo mundo ligado. 8 horas.